Como os médios empatas reagem à pandemia? Olá pessoal da Casa Espírita de Oração, Amor e Luz. Com muitas saudades de falar aos frequentadores da nossa casa, recebi procurar um tema para falar de forma virtual com vocês, pois a pandemia continua e a casa ainda está atendendo de forma limitada. Dessa vez minha fala não vai ser baseada em algum livro espírita, como normalmente faço. Procurei na internet e no site www.wemystic.com.br encontrei o assunto mediunidade empática, muito bem desenvolvido. Escolhi esse tema porque tenho visto muitos médiuns com os quais convivemos apresentarem os sintomas descritos no site, sem atinarem que o agravamento é muito provável esteja relacionado com a pandemia. A mediunidade empática é uma das habilidades mediúnicas mais difíceis de se lidar. E agora, com a pandemia acontecendo, pessoas com esse tipo de sensibilidade sofrem em dobro. E muitas nem sabem. Será que é o seu caso? Você é um empata? Como ligar com a pandemia? Se descobrir empata é difícil. Existem muitos tipos de mediunidade e quase todas elas se mostram de forma agressiva. Quem vê espíritos, vê espíritos. Quem ouve vozes, ouve o raio das vozes. É claro que pessoas assim podem ser diagnosticadas com esquizofrenia e outros transtornos, pois quase sempre a reação da família, na maior parte das vezes a família católica, é pensar que a pessoa sofre com algum desequilíbrio psíquico. Então, ao invés do médium ser levado a um centro espírita, ele acaba no psiquiatra. Mas eles sabem que não estão loucos, sabem que algo diferente se passa com eles, mas não os empatas. Eles apenas sentem tudo. São tidos como muito intensos, sensíveis, frágeis. São considerados pessoas que não conseguem lidar com as emoções, pessoas instáveis. Mas, na verdade, eles são as pessoas que mais lidam com as emoções deles mesmos e dos outros. Ser um empata significa ter a capacidade de perceber e ser afetado pelas energias de outras pessoas, dos ambientes e do mundo. Elas são as famosas esponjas. Ser simpático ou ter empatia pelo outro não é ser empata. O empata ou sensitivo absorve emoções e energias de pessoas e ambientes, o que gera neles uma confusão emocional enorme. O empata também doa energia, pois ele funciona como um ponto de equilíbrio por onde ele passa. Se um empata convive com uma pessoa negativa, seja no trabalho ou na vida pessoal, essa negatividade vem para ele. Ele suga esse padrão energético e devolve energia sadia para a pessoa ou o ambiente. Isso ocorre de forma espontânea, sem que eles se deem conta. É aquela dor de cabeça que aparece do nada, o estômago que fica atacado, uma fadiga que surge sem explicação, uma coluna que sai totalmente do eixo. Mudança de humor também castigam os empatas. Se algo acontece no mundo, eles recebem essa carga, mesmo que não façam ideia do que está se passando. Além da tristeza, ansiedade e outras sensações desagradáveis, o empata sofre com sintomas físicos, para os quais nunca encontra uma causa. Fazem exames que nunca acusam nada.
Como é uma mediunidade que se expressa através das emoções, é muito difícil identificar esses casos e conseguir receber uma orientação correta e apoio nessa jornada. Quase todos os empatas se descobrem empatas sozinhos, estudando, buscando informações e soluções, quando já não sabem mais para onde correr, quando não aguentam mais sofrer. Se descobrir sensitivo e estudar essa forma de mediunidade é essencial, inclusive para a saúde dos empatas. As relações ficam melhores, a forma como encaram as situações se transformam e a vida fica mais fácil. Desenvolver a consciência através do autoconhecimento é o caminho das pedras, que pode mudar a vida das pessoas com esse tipo de mediunidade. Sentir o mundo não é fácil. Se antes da pandemia o mundo já não era um local de paz, agora com esse vírus à solta, o padrão vibratório do planeta não está dos melhores. E o que acontece com os empatas? Eles sentem tudo isso. Sentem a aflição dos doentes, o desespero das famílias, o medo generalizado, a insegurança com relação ao futuro. Sentem a raiva das pessoas, a ira, o ódio. Sentem tudo o que você está sentindo agora, só que dobrado. Eles sentem espiritualmente, não racionalmente. Pessoas com essa habilidade primeiro entendem uma situação, depois sentem a emoção relacionada a essa situação. O empata não. Primeiro ele sente a situação, depois, com alguma sorte, ele consegue racionalizar os acontecimentos. Se você quer mudar o mundo, mexa primeiro no seu interior. Isso quem diz é o Dalai Lama. Um sensitivo dessa linha vai alcançar informações a seu respeito que você pensa esconder. Seu dom primário é a compreensão divina da psicologia humana. Isso lhes dá a capacidade de saber quando alguém está fingindo, mentindo ou simplesmente não são quem eles disseram que eram. Algumas pessoas boas têm intenções cruéis e os empatas podem reconhecer isso. Imagina como é difícil levar a vida com essa avalanche de sensações o tempo inteiro. Perceber o interior das pessoas e as intenções que elas têm é muito complicado. Exige uma maturidade emocional e espiritual muito grande. E a pandemia não está facilitando em nada a vida dessas pessoas. Você sabe se você é empata? Para ajudar você a perceber se possui esse tipo de mediunidade, vamos listar agora alguns traços da personalidade mais marcante dos empatas. Veja se você se identifica com alguns deles. No dicionário nós encontramos assim: empatia, substantivo feminino. Não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco. É compreender e não dizer eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. É saber abraçar a alma. Empatas simplesmente sabem. Os sensitivos sabem coisas sem que elas sejam ditas. É uma capacidade que vai além da intuição. Seja sobre coisas do mundo, seja sobre pessoas, eles sempre têm a resposta. Ela brota, emerge, aparece na cabeça. Aglomerações enlouquecem o empata. Estar em locais públicos é muito desconfortável, pois ter uma pessoa ao redor traz ao sensitivo muitas emoções ao mesmo tempo.
é uma interferência mental que incomoda pessoas com esse tipo de mediunidade. Então é comum um empata não gostar de estar em locais muito cheios. Multidão, então, nem se fala. O outro é transparente. É exatamente isso que acontece. O empata faz uma leitura emocional do outro, como se pudesse enxergar dentro do outro. As máscaras sociais não funcionam com eles. Esse é o grande traço dos empatas. Eles podem sentir emoções daqueles que estão perto e também de pessoas distantes. Você pode ter um lindo sorriso no rosto, mas se por dentro não estiver bem, o empata vai perceber. Televisão é um tormento. Assistir violência, crueldade, tragédia, notícias tristes e impactantes é insuportável para um empata. A reação deles é de emoção profunda, podendo até apresentar sintomas físicos. Quase sempre, um empata precisa se afastar das notícias, evitar filmes, leituras muito fortes. Eles precisam escolher com muito cuidado o que consomem. Identificam a mentira. Mentir para um empata é uma péssima ideia. Eles sabem quando alguém está mentindo ou não está sendo completamente honesto. São as intenções que contam, como vibramos. É isso que os empatas acessam. É impossível esconder as emoções de um empata ou tentar enganá-lo. Tomam as dores dos oprimidos. Onde há opressão, lá está um empata. Qualquer um em sofrimento, dor emocional, vítima de injustiça ou intimidado, chamam a atenção e a compaixão de um empata, que sempre vai agir em defesa dessas pessoas. São pessoas que se colocam contra qualquer tipo de agressão, física, emocional, verbal, moral, e sentem como se fosse com eles. Eles simplesmente não toleram injustiças, bullying, preconceito, nada que humilhe e cause dor no outro. Funcionam como muro das lamentações. Empatas ouvem muito. Não sei por que estou te contando isso. Ou, nunca contei isso para ninguém. A energia do empata é tão agradável que até mesmo desconhecidos sentem-se seguros e à vontade para desabafar e falar de suas dores e problemas. Quando o empata sabe lidar com isso, é ótimo, pois ele se torna um instrumento de ajuda divina para o outro. Porém, quando não está preparado, esse tipo de sensitivo pode acumular emoções e problemas que não são seus, sem saber como lidar com essas questões. Comportamento destrutivo. Viver em chamas não é fácil. Então o empata tende a querer aliviar esse mal-estar e pode acabar enveredando por um caminho destrutivo. No desespero de bloquear as energias dos outros e se proteger para se sentir mais seguro, o empata pode recorrer ao álcool, tabaco, outras drogas, para aliviar essa enxurrada de emoções e sentimentos. Dias da semana que afetam o humor. O empata sentirá o sentimento de sexta-feira ou a melancolia do domingo, pois captam a energia do coletivo. Nesse caso, não é preciso ser empata para sentir que um domingo tem cara de domingo. E quando ele começa a terminar, bate aquela sensação, amanhã começa tudo outra vez. É que o empata sente de forma mais intensa essa sensação. Mesmo ocorre para datas comemorativas, como Natal, Páscoa, época em que, mesmo que o empata racionalmente pense, não tem importância, no dia ele é tomado pela emoção coletiva do momento. Empatas amam a natureza. Estar rodeado de natureza ou na presença de animais são como um bálsamo para o empata.
Se eles sentem as energias de tudo, sentem também a vibração divina que emana da natureza e dos animais. Empatas realmente adoram essa conexão e se sentem revigorados quando podem trocar energia com a natureza. Sintomas físicos que os empatas sentem. Se você apresenta um ou mais desses sintomas constantemente e não existe uma razão médica para eles, pode ser que sua dor física seja energia acumulada, que você absorveu do mundo. Distúrbios digestivos. O chakra do plexo solar no abdômen é conhecido como sede das emoções. Esse é o lugar onde os empatas sentem as emoções dos ambientes, as suas próprias e também dos outros. Eles têm uma tendência a enfraquecer a área e apresentar sintomas gástricos, como dor, gastrite, úlcera, má digestão, sensação de bolo no estômago. Toda a região gástrica fica afetada, pois é pelo chakra localizado ali que o empata absorve energias. Fadiga constante. É exaustivo e desgastante ser empata, estar toda hora recebendo e doando energia. Eles perdem energia toda hora, são sugados a todo instante. Por isso, muitas vezes se sentem cansados, exauridos mesmo. E também não sabem por quê. Dormiram bem, estão alimentados e ainda assim têm a disposição que não têm a disposição que deveriam ter. Por isso, é tão importante lidar com essa habilidade de forma consciente, pois ela pode interferir muito na vida e na saúde do empata. Distúrbios do sono. Com tantas emoções circulando no sistema do empata, dormir pode tornar-se um problema. Eles não conseguem desligar e quando conseguem, a qualidade do sono é baixa. Eles também sentem mais os ataques espirituais que sofremos quando dormimos, tornando ainda mais difícil ter uma boa noite de sono. Dor nas costas e na cabeça. Empatas sentem muita dor no corpo, especialmente na cabeça e na coluna. A região do pescoço, nuca e ombros de um empata está sempre tensa, enrijecida e com energia acumulada. Eles carregam um peso nas costas, literalmente. O resultado disso é muita dor de cabeça e muita dor na coluna. Como aliviar os sintomas? Bem, o primeiro passo é estudar essa condição e conhecer como funciona a mediunidade de forma geral. Só assim é possível identificar quando e como acontece essa troca constante de energia com o mundo, para conseguir separar emoções pessoais de emoções externas. Nunca nos cansaremos de repetir: mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade, na condição de serviço, de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Isso quem falou foi Chico Xavier. Depois, temos a famosa receita de bolo. Boa alimentação e prática de exercícios físicos para ajudar com os sintomas físicos. Para o espiritual e emocional, temos a yoga, a meditação, o reiki, técnicas de respiração e as escolas de desenvolvimento mediúnico das casas espíritas. Isso tudo faz milagres no empata. Na verdade, qualquer prática espiritual é fundamental para os sensitivos, seja de que religião for. Eu estou falando de espiritismo porque sou espírita e estou falando para espíritas, mas a prática espiritual de qualquer religião é fundamental para os sensitivos. Então, não fique sofrendo, faça uma análise e se mexa.
Legal, gente? É isso que eu tinha para hoje. Tenham todos uma ótima semana.